Clara limpava a mansão de Augusto havia meses, movendo-se pelos corredores silenciosos com passos leves, como se o próprio chão exigisse que ela não deixasse rastros. Era um lugar grande, impecável, tão cheio de luxo quanto vazio de afeto. Tudo reluzia, mas nada parecia vivo. Augusto sempre aparecia de surpresa, como se observasse cada detalhe, e nesse dia não foi diferente. Ele surgiu atrás dela enquanto ela tirava o pó de um vaso de porcelana colocado estrategicamente sobre uma mesa de mármore. "Cuidado com isso", disse com a voz firme, quase impaciente. "Vale mais do que seu salário de 1 ano." Clara respondeu apenas com um "Sim, senhor", baixando a cabeça enquanto tentava esconder o aperto no peito. O jeito de Augusto a lembrava de muitas pessoas que cruzaram seu caminho desde o orfanato. Gente que falava como se o mundo fosse dividido entre quem manda e quem obedece. Ela aprendeu cedo que era mais seguro não questionar. A casa era tão grande que ecoava. Os móveis brilhavam como se fossem intocáveis. Clara, acostumada a espaços pequenos e apertados, sentia-se sempre deslocada ali, sempre com medo de quebrar algo ou ser vista demais. Mas era trabalho, era teto, era comida. Era mais do que ela já teve na maior parte da vida. Depois de terminar o andar inferior, subiu para o escritório principal, onde passaria o pano sobre os livros e poliria as superfícies até que refletissem luz. Um espaço que Augusto considerava sagrado. Clara nunca entendia por quê, talvez por causa do peso dos segredos guardados ali dentro. Ela entrou, como sempre fazia, respirando fundo antes de começar. Mas naquele dia seu olhar encontrou algo que nunca tinha notado antes. Uma moldura dourada presa à parede bem acima da mesa de madeira escura. Um retrato que parecia novo, mas mostrava uma criança de muitos anos atrás. Assim que viu o rosto, Clara deixou o pano cair. O corpo dela enfraqueceu como se tivesse levado um golpe invisível. Aquela menina, com cabelos loiros finos e olhos azuis que pareciam absorver toda a luz da sala, era impossível de esquecer. Elisa. Clara sentiu o nome escapar da parte mais profunda de sua memória, como uma chama reacendendo depois de anos. Elisa fora sua companheira mais próxima no orfanato, muito tempo antes de Clara entender o que significava perder alguém. A menina tinha apenas 5 anos quando chegou, agarrada a um urso de pelúcia azul, assustada com tudo e todos. Clara, 2 anos mais velha, foi quem segurou sua mão todas as noites, quem contou histórias improvisadas para ela dormir, quem prometeu que nunca a deixaria sozinha. Mas um dia, sem explicações, Elisa desapareceu. A direção disse que ela havia sido transferida para outra instituição, que era normal, que certas crianças eram realocadas. Mas ninguém explicou por que Elisa não se despediu, por que não deixou nada para trás, por que sua cama foi esvaziada tão rápido, como se quisessem apagar sua existência. Clara carregou essa ausência como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Ver o rosto da menina ali, aberto diante dela, era como se todos os anos de silêncio se dobrassem sobre si. Augusto entrou no escritório nesse exato momento, incomodado ao vê-la parada. "Por que você parou? O dia não acabou." Clara não buscou desculpas. O olhar dela estava fixo no retrato. "Quem é essa menina?" Augusto franziu o rosto como se aquela pergunta o atingisse de forma inesperada. "Isso não é da sua conta", disse seco. Mas Clara deu um passo à frente. "Por favor, eu conheço esse rosto." Augusto respirou fundo como se carregasse o peso de um passado que se recusava a morrer. "Ela era minha filha", respondeu por fim. "Elisa." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Clara. "Era?" Ela repetiu. Augusto desviou o olhar. "Morreu há 10 anos." Clara balançou a cabeça com força. "Não, o senhor está enganado." "Como ousa me contradizer?" perguntou Augusto, já impaciente. Mas Clara insistiu.
Eu conheci essa menina. Nós crescemos juntas. Ela sumiu do orfanato sem explicação. Eu prometi que ia cuidar dela. Eu prometi que nunca ia deixar ela sozinha. Augusto ficou imóvel, como se a mente dele tentasse alinhar lembranças que nunca fizeram sentido. Você conheceu Elisa no orfanato? Perguntou com a voz falhando. Sim, respondeu Clara, sentindo o peito arder. E eu sei que ela não morreu naquela época. Eu sei que houve algo errado. O silêncio que tomou conta da sala era estranho, denso, carregado. Augusto parecia ter perdido o controle das próprias emoções. Saia do meu escritório, agora! Clara recuou, os olhos marejados, mas obedeceu. Correu para o pequeno quarto nos fundos da mansão, fechou a porta e deixou as lágrimas caírem livremente. Lá fora, Amélia, a governanta que servia Augusto havia anos, observava discretamente. Ela ouviu tudo e sabia que aquela revelação era apenas o início de um processo doloroso que ninguém conseguiria parar. Naquela noite, enquanto Clara ainda chorava em silêncio dentro do quarto, Amélia se aproximou da porta e bateu suavemente. Clara, abra, por favor. Clara não queria falar, mas havia algo na voz de Amélia que soava diferente, menos rígido, mais humano. Ela abriu a porta devagar. Amélia entrou, fechando atrás de si. Eu ouvi o que você disse lá em cima, sobre Elisa. Clara limpou o rosto com as mãos. Eu não estou louca, eu lembro dela. Eu sei que lembra, respondeu Amélia. E por isso você precisa saber que muita coisa naquela época foi escondida, muita coisa que não deveria. Clara sentiu um calafrio. A senhora sabe de algo? Amélia respirou fundo. Sei mais do que devia, e agora que você reconheceu Elisa, já não posso ficar calada. E ali, naquele quarto pequeno, apertado, onde o ar parecia suspenso, Clara percebeu que a busca pela verdade estava apenas começando e que cada passo que desse a partir daquele momento ia arrancar segredos enterrados tão fundo que ninguém jamais ousou desenterrar. Amélia fechou a porta atrás de si como se temesse que as paredes tivessem ouvidos, e Clara percebeu que havia uma atenção antiga no olhar daquela mulher. Algo que sempre existiu ali, mas que só agora se tornava evidente. Amélia se aproximou devagar, como alguém que carrega um peso por tempo demais. Você precisa ter muito cuidado com as verdades que está prestes a descobrir, disse ela, baixando a voz, porque algumas delas machucam mais do que qualquer mentira. Clara sentiu o estômago se contrair. A senhora está dizendo que Elisa não morreu? Amélia hesitou por longos segundos, tempos suficientes para que Clara sentisse o ar desaparecer do quarto. Estou dizendo que nada naquela época aconteceu como contaram para Augusto. Nada. Clara levou a mão ao peito como se tentasse conter o próprio coração. O que aconteceu? Para onde levaram Elisa? Quem fez isso? Amélia a observou com uma expressão amarga. Não posso dizer tudo ainda. Não sem provas, mas posso te contar o suficiente para você entender o tamanho da escuridão que paira sobre essa casa. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Amélia continuou. Elisa tinha pesadelos constantes. Você lembra disso, não lembra? Clara assentiu. Todas as noites ela acordava chorando, agarrada no ursinho azul. Amélia fechou os olhos, respirando fundo antes de revelar o que guardava. Elisa continuou tendo pesadelos aqui, até o último dia em que esteve viva nesta casa. O último dia? Perguntou Clara, engasgando nas palavras. Então ela esteve aqui? Sim, respondeu Amélia, finalmente a encará-la. Ela foi adotada por Augusto e Amélia e viveu aqui por quase 2 anos, mas havia algo errado, algo que ninguém conseguia entender. Elisa tinha medo de corredores vazios, de portas fechadas, de vozes baixas. Ela dizia que alguém entrava no quarto dela à noite. Dizia que via sombras que ninguém mais via, mas ninguém acreditou nela. Clara levou as mãos à cabeça, sentindo o mundo girar. Ela estava sendo machucada?
Algum funcionário fez alguma coisa? Amélia suspirou. Se tivesse sido tão simples quanto isso, talvez tivéssemos encontrado a verdade antes. Clara arregalou os olhos. O que a senhora quer dizer com não simples? Amélia se aproximou mais, baixando ainda mais a voz. Havia uma pessoa nesta casa, alguém que trabalhava para a família, que tinha acesso a tudo. Ele dizia que queria ajudar, mas só trouxe destruição. Lázaro. O nome pareceu fazer o ar mudar de temperatura. Lázaro? Repetiu Clara. Quem é ele? Um homem contratado como assistente pessoal de Augusto na época, inteligente, articulado, educado e completamente sem alma. Clara sentiu os pelos dos braços arrepiarem. Amélia continuou, com a voz cheia de uma raiva contida por anos. Elisa se aproximou da família de um jeito calculado, oferecia soluções, resolvia problemas, se fazia indispensável. Mas quando começou a lidar com Elisa, tudo ficou errado. A menina passou a ter medo dele, se escondia quando ele entrava no quarto, dizia que ele sussurrava coisas quando ninguém estava olhando. Clara sentiu as mãos tremerem. E ninguém fez nada? Amélia fechou os olhos, envergonhada. Eu tentei alertar Augusto, mas ele não me ouviu. Ele era muito dependente de Lázaro naquela época, profissionalmente e emocionalmente, e Lázaro sabia manipular. Fazia Augusto acreditar que Elisa tinha problemas, que era instável, difícil, propensa à imaginação excessiva. Clara lembrou imediatamente da anotação nos papéis que encontrou mais tarde, inservível, não adotável. Foi ele quem escreveu aquilo? Perguntou Clara. Eu acredito que sim, respondeu Amélia. Lázaro tinha acesso aos arquivos, aos documentos, às fichas médicas. Ele controlava toda a informação. E quando percebeu que Elisa estava começando a contar coisas que ele não queria que Augusto soubesse, a voz de Amélia falhou. Clara avançou um passo, ofegante. Ele machucou ela. Pior, sussurrou Amélia. Ele desapareceu com ela. O corpo de Clara congelou. Desapareceu como? Disse que ela havia fugido. Disse que encontrou a porta dos fundos aberta e que Elisa havia saído sozinha numa madrugada chuvosa. Disse que procurou por horas e que não encontrou nada. Augusto acreditou. Eu não. Clara sentiu uma onda de desespero subir pela garganta. Então ela não morreu naquela noite? Amélia balançou a cabeça. Eu não acredito nisso. Não vi o corpo. Ninguém viu. A polícia disse que a chuva e o tempo apagaram as pistas, mas Lázaro saiu desta casa naquela mesma semana, sumiu do mapa, mudou de identidade, de cidade, de número de telefone. Clara levou a mão ao peito, tentando respirar. E Augusto? Enterrou a dor. Acreditou que a filha havia morrido. Achou que era mais fácil viver assim do que encarar a possibilidade de ter sido enganado por alguém em quem confiava. Clara sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Então, Elisa pode estar viva? Sim, confirmou Amélia. E se estiver, precisando de você. O quarto inteiro pareceu mudar. O ar ficou pesado. As paredes pareciam segurar a respiração. Por que me contar tudo isso agora? Perguntou Clara, sentindo que o mundo acabara de abrir um abismo sob seus pés. Porque você é a única que pode encontrá-la. A única por quem Elisa chorava à noite, a única que pode reconhecer o que restou dela, e porque tenho medo do que mais Lázaro pode ter feito. Clara limpou as lágrimas, inspirando profundamente. Eu vou encontrá-la, disse com uma firmeza que parecia vir de um instinto muito mais antigo que ela, nem que eu tivesse que destruir o mundo para isso. Nesse momento, passos acelerados ecoaram pelo corredor. Augusto apareceu na porta do quarto, ofegante, como quem atravessou a casa inteira sem pensar. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de raiva, de choque. Eu ouvi vocês. Tudo, cada palavra. Amélia tentou se justificar. Augusto, Por que você nunca me contou isso? Perguntou ele com a voz quebrada. Amélia respondeu com sinceridade dura. Porque você não acreditaria. Augusto desviou o olhar. Perdido. Se o que vocês estão dizendo é verdade, então minha filha
Minha filha pode estar viva. Clara assentiu. Sim, e eu vou encontrá-la. Augusto olhou a Clara como se enxergasse Clara pela primeira vez. Eu vou com você. Se minha filha ainda estiver em algum lugar, eu preciso consertar tudo o que destruí. Um silêncio pesado se instalou. Os três sabiam que nada seria igual dali em diante. O que eles não sabiam é que Lázaro já sabia que Clara reconhecera o retrato e que, longe dali, alguém observava tudo se desenrolar com um interesse perigoso. A decisão de encontrar Elisa mudou o ar da casa. Augusto, que antes parecia sempre apressado, preso aos próprios negócios e distante de qualquer emoção, agora andava de um lado para o outro como se tentasse se manter de pé sobre um chão que desmoronava. Amélia observava, silenciosa, enquanto Clara reunia coragem para encarar um passado que nunca quis reviver. A manhã seguinte trouxe uma atmosfera de propósito, mas também uma sombra de medo. Augusto chamou Clara até a sala, ainda com o retrato de Elisa em mãos. Ele o segurava com tanto cuidado que parecia temer que a moldura se desfizesse se respirasse fundo demais. Eu preciso que você me diga tudo, disse ele. Cada detalhe que lembra da época do orfanato. Cada coisa que Elisa dizia. Qualquer pista. Clara respirou fundo, deixando que sua mente revisitasse memórias que guardara como feridas escondidas. Elisa era uma criança doce, mas assustada. Ela tinha pesadelos constantes e falava de vozes que vinham buscá-la. Sempre que acordava, segurava meu braço com força. Dizia que se eu soltasse ela, as vozes iam levá-la embora. Augusto engoliu a seco. Ela falava de alguém específico? Uma vez, disse Clara, ela disse que um homem aparecia na porta do dormitório à noite, que ele ficava parado, olhando, e quando eu perguntei quem era, ela só disse, o homem do silêncio. Augusto cerrou os punhos. Lázaro. Clara assentiu. Eu não sabia o nome, só sei que Elisa mudava de cor toda vez que alguém com passos firmes andava pelo corredor. Augusto apertou os olhos, tentando compreender a extensão de sua própria negligência. Se eu tivesse visto, se eu tivesse notado, talvez ela ainda estivesse aqui. Clara se aproximou. A culpa não ajuda agora. O que ajuda é encontrar a verdade. Amélia entrou na sala trazendo uma caixa antiga, marcada pelo tempo. Isso pertence a Elisa. Guardei porque não consegui me desfazer. Augusto abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia desenhos feitos por mãos pequenas. Casas coloridas, animais, pessoas sorrindo. Mas em vários dos papéis havia uma figura sombria, desenhada sempre do mesmo jeito. Alta, sem rosto, parada ao fundo. Ela desenhava isso repetidamente, disse Amélia. Sempre a mesma figura, sempre próxima. Augusto analisou o papel por longos segundos. Esse homem é o mesmo de todas as vezes? Clara confirmou. Sim, ela sempre dizia que ele ficava parado olhando e que ele não tinha olhos. Augusto sentiu um arrepio na espinha. Isso não é imaginação de criança, não quando vem acompanhado de medo real. Nesse instante, a campainha tocou. Augusto franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Ele abriu a porta. Lá fora, um envelope branco sem remetente repousava no chão. Ele o pegou, fechou a porta e abriu com cuidado. Dentro havia uma única fotografia. Clara se aproximou e sentiu o coração travar. Era Elisa, mais velha, talvez 15 ou 16 anos. Os olhos azuis ainda brilhavam, mas estavam diferentes, mais vazios, mais alertas. E ao fundo da imagem, desfocado, havia um homem, alto, postura rígida, impossível ver o rosto, mas Clara reconheceu mesmo assim. É ele, disse Clara, o homem do silêncio. Augusto apertou a fotografia com força. Isso significa que ela esteve viva por muito mais tempo do que disseram. Amélia tocou o canto da foto. Alguém está enviando isso. Alguém quer que vocês saibam. Clara sentiu a respiração acelerar. Ou alguém está nos avisando. Augusto examinou o verso da foto. Havia um número escrito à mão, apenas 3 dígitos. 407. Clara franziu o senho. Isso parece um quarto, um alojamento, um código. Amélia assentiu. Ou uma ala de algum lugar. Augusto olhou para as duas. Sabem o que isso significa, não é? Clara respirou fundo. Que Elisa pode estar viva, ou que esteve viva não muito tempo atrás.
Augusto colocou a foto sobre a mesa com cuidado. Vamos investigar cada instituição, cada abrigo, cada casa de acolhimento, tudo. Não vou descansar até encontrá-la. Clara sentiu uma onda de força crescer dentro de si. Eu vou com você, não importa onde isso leve. Enquanto falavam, uma figura distante observava a mansão de longe, estacionada dentro de um carro escuro. O homem segurava um telefone, escutando a conversa dentro da casa por meio de um dispositivo escondido. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Então, finalmente começaram a procurar, disse ele. Seu olhar era frio, calculado, perigoso. Era Lázaro, e ele não pretendia permitir que ninguém encontrasse Elisa antes dele. Nos dias seguintes, Augusto usou todos os recursos que tinha para investigar o número 407. Descobriu que vários abrigos e instituições clandestinas utilizavam códigos numéricos para identificar alas restritas. Clara e Amélia vasculharam arquivos antigos do orfanato, tentando localizar pistas sobre transferências não registradas. Nada. Era como se o nome de Elisa tivesse sido apagado do mundo. Mas então, numa tarde chuvosa, enquanto Clara e Amélia analisavam papéis que Amélia guardara em segredo por anos, Clara encontrou algo. Um registro amassado, quase ilegível, indicando a transferência de Elisa para uma instituição privada chamada Nova Aurora. Isso fica a 200 quilômetros daqui, disse Amélia assustadoramente. E dizem que esse lugar não existe oficialmente. Augusto entrou na sala. Então, é lá que vamos. Mas Clara segurou o braço dele. Augusto, e se Elisa não estiver lá? E se isso for uma armadilha? Ele respirou fundo. Então enfrentaremos o que tiver lá. Mas não posso ficar parado. Não posso perder minha filha 2 vezes. Amélia completou. E vocês não vão sozinhos. Eu vou também. Clara sentiu uma gratidão profunda por aquela mulher que, por anos, parecia apenas rígida e distante, mas agora mostrava o tipo de loyaldade que Clara jamais conheceu em nenhum adulto durante sua infância. Naquela noite, antes da viagem, Clara voltou ao escritório onde tudo começara. Olhou para o retrato de Elisa mais uma vez. Tocou a moldura com os dedos, como se pudesse atravessar os anos e alcançar a menina que prometera proteger. Eu vou te encontrar. Mesmo que o mundo tente te esconder de mim. O silêncio da casa pareceu responder. E enquanto Clara se retirava, sem perceber, alguém observava dos arbustos do jardim a silhueta escura de um homem que Clara conhecia apenas como o Homem do Silêncio. Na madrugada seguinte, Clara acordou com a sensação de que alguém a observava. Não era apenas medo, mas a percepção íntima de presença, como se uma sombra estivesse no limite de sua visão. Ela se sentou na cama, respirando com dificuldade, e por um instante viu uma silhueta parada atrás da cortina da janela, alta e móvel, como uma sombra sem rosto. Quando piscou, a figura sumiu e Clara, ainda tremendo, levantou-se para fechar as cortinas com força. Sabia que não fora a imaginação. Sabia que aquilo estava conectado a Elisa. Desceu até a cozinha, onde encontrou Amélia preparando café antes da viagem. Você está pálida, disse Amélia, estudando seu rosto. Clara hesitou antes de responder. Ele estava aqui. Amélia quase derrubou a xícara. Quem? Clara a encarou, a voz baixíssima. O Homem do Silêncio. Amélia engoliu em seco. Então ele sabe que estamos indo atrás dela, e não vai facilitar. Antes que pudessem falar mais, Augusto apareceu na porta da cozinha, já vestido, com as chaves do carro na mão. Ele parecia tenso, mas determinado. Precisamos sair antes do amanhecer. Quero chegar à instituição antes que qualquer informação possa ser alterada. Os 3 entraram no carro e a estrada à frente parecia mais escura do que deveria, como se uma névoa invisível o seguisse de perto. O silêncio no carro era denso, apenas quebrado por respirações ansiosas. Augusto dirigia com firmeza, mas a mente dele fervilhava. Se Elisa estava naquela instituição, alguém deve se lembrar dela, disse ele para si mesmo. Alguém deve ter visto algo. Clara observava a estrada pela janela, mas não via nada além da imagem de Elisa crescendo dentro dela, não mais como a criança de olhos azuis que segurava seu braço no escuro do orfanato, mas como a adolescente da foto misteriosa, com um olhar vazio e assustado. O que fizeram com ela? Murmurou. Quem ela se tornou?
Amélia respondeu com cautela. O que quer que tenha acontecido, você precisa ser forte. A verdade nem sempre vem como queremos. Clara apertou as mãos no colo, os dedos trêmulos. Eu vou aceitar qualquer verdade. Só não posso aceitar não saber. Chegaram à instituição Nova Aurora no início da manhã. O prédio parecia abandonado, mas não o suficiente para ser esquecido. Muros altos, tinta descascando, janelas com grades. Um silêncio incômodo pairava no ar, o tipo de silêncio que carrega histórias não contadas. Augusto bateu no portão enferrujado, mas ninguém respondeu. Tem alguém aí? Gritou. Nada. Clara se aproximou da grade e olhou para dentro. Não está abandonado, disse ela. Tem pegadas recentes. A terra está pisada. E aquela luz ali está acesa. Augusto tentou abrir o portão, mas estava trancado. Vamos dar a volta, disse ele. Contornaram o muro até uma porta lateral menor. Amélia encontrou um interfone velho e apertou o botão diversas vezes. Depois de um longo silêncio, uma voz cansada, quase desesperançada, respondeu. Não atendemos visitantes, vão embora. Augusto aproximou o rosto do interfone. Estamos procurando uma menina chamada Elisa. Ela esteve aqui anos atrás. Por alguns segundos, só o vento respondeu. Então a voz voltou, trêmula. Aqui, ninguém usa nomes, só números. Clara sentiu um arrepio passar pela espinha. Qual número era Elisa? Perguntou. 407, respondeu a voz. Augusto olhou para Clara e Amélia. A confirmação os atingiu como um soco. Preciso falar com você, ao interfone. Por favor. O portão lateral destravou com um clique lento e pesado. A porta se abriu alguns centímetros por si mesma. Eles entraram. Lá dentro, o cheiro era de umidade misturado com desinfetante velho. Os corredores eram estreitos, iluminados por lâmpadas fracas que tremulavam como velas à beira de apagar. Um homem idoso apareceu no final do corredor. Olhos vermelhos, barba mal cuidada, postura curvada. Vocês não deveriam estar aqui, disse ele, a voz baixa e assustada. Augusto deu um passo à frente. Onde está Elisa? O que fizeram com ela? O homem desviou o olhar. Não posso falar. Eles ainda vigiam. Clara se aproximou, tentando controlar a emoção. Eu a conhecia. Fui irmã dela no orfanato. Eu preciso saber se ela está viva. O homem fechou os olhos, como se estivesse lutando contra memórias antigas. Número 407 era uma menina boa. Tinha olhos muito claros, muito medo também. Sempre pedia para não ser deixada sozinha. Clara sentiu o coração apertar. Sim, ela dizia isso desde pequena. Por quê? O que acontecia aqui? O homem respirou fundo. Aqui não ajudávamos crianças. Aqui estudavam elas, observavam, testavam comportamentos, avaliavam reações ao trauma. A maioria nunca saiu. Augusto ficou pálido. Vocês faziam experimentos psicológicos com menores? Isso é crime. O homem arregalou os olhos. Não fui eu, nunca quis, mas eu era o responsável pelas fichas. Eu via tudo. Clara deu um passo à frente, a voz trêmula e desesperada. E Elisa? O que aconteceu com ela? O homem hesitou por longos segundos. Então apontou para o fim de outro corredor. A ala 400. É lá que ela ficava. Mas vocês não podem ir sem se prepararem. Preparar para quê? Questionou Clara. Para o que sobrou dela, respondeu o homem sem rodeios. Para o que fizeram com ela. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia engolir o ar. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Amélia segurou seu braço. Augusto, tomado pela culpa, murmurou. Meu Deus, Elisa! O homem fez sinal para que o seguissem. Eles caminharam atrás dele, passando por portas trancadas, salas vazias, corredores que pareciam ter sido abandonados às pressas, até que chegaram a uma porta de metal enferrujada e pesada, com a inscrição A407, marcada com tinta vermelha. Clara sentiu o mundo parar. Augusto tocou a maçaneta. Estava fria como gelo. Ela não está mais aqui, disse o homem antes que abrissem, mas tudo dela está. Augusto abriu a porta devagar. A sala era pequena,
com paredes cobertas de desenhos feitos por mãos infantis. O mesmo padrão repetido dezenas de vezes, a menina de olhos azuis e a figura sombria atrás dela. Clara levou a mão à boca para conter um soluço. "Eu prometi não te abandonar", sussurrou. No centro da sala havia uma cama de metal, e sobre ela um caderno velho com a capa rasgada. Clara pegou-o com cuidado. Ao abrir, viu páginas e páginas cheias de frases curtas, repetidas, sempre escritas da mesma forma. "Ele vem quando apagam a luz. Não posso dormir. Ele diz que sou dele. Clara vai me achar. Clara vai me achar. Clara vai me achar." As últimas páginas estavam rasgadas. "Quem mexeu nisso?" perguntou Augusto ao homem. O idoso se encolheu. Ele veio buscar, o homem do silêncio. Levou tudo o que queria, mas deixou isso porque ela gritava seu nome quando escrevia. Clara abraçou o caderno contra o peito, enquanto lágrimas desciam pelo rosto. "Onde ele a levou?" perguntou. O homem olhou para trás, nervoso, como se temesse que o próprio ar pudesse ouvir sua resposta. "Para onde os esquecidos vão. Para o lugar onde nada tem nome, onde ninguém volta." Clara deu um passo à frente. "Então me diga." O homem respirou fundo e finalmente murmurou. "Ele a levou para a casa onde tudo começou." Clara gelou. Augusto franziu a testa. "Que casa?" O homem respondeu com medo nos olhos. "A casa da mãe dele." Nesse instante, uma explosão de vidro estilhaçou uma das janelas do corredor. Augusto empurrou Clara e Amélia para dentro da sala e fechou a porta. Passos fortes ecoavam no corredor de forma ameaçadora. Clara reconheceu o som, imediatamente. O homem do silêncio estava ali, e não estava sozinho. O som dos passos se aproximando pelo corredor fez o ar dentro da pequena sala vibrar com uma ameaça invisível. Augusto encostou as costas na porta, respirando rápido, tentando impedir a entrada de quem quer que estivesse do lado de fora. Amélia puxou Clara para trás da cama de metal, como se pudesse protegê-la como o próprio corpo. O homem idoso tremia perto da parede, murmurando coisas desconexas, repetindo frases sem sentido que pareciam vir de memórias muito antigas. Os passos pararam exatamente do lado de fora da porta, e então o silêncio caiu, pesado, absoluto. Parecia que o prédio inteiro tinha prendido a respiração. Clara apertou o caderno de Elisa contra o peito. O calor do objeto parecia trazer vida a algo dentro dela, como se Elisa ainda pudesse sentir seu toque através das páginas. Augusto fez sinal para que ninguém se movesse, mas era tarde. A maçaneta começou a girar devagar, rangendo como um grito abafado. Ele segurou a fechadura com força, impedindo que se abrisse, mas uma pressão do outro lado o empurrou com violência. Clara ouviu o estalo da madeira cedendo. Amélia agarrou sua mão. "Não solta", disse ela, a voz firme apesar do medo. A porta se abriu com um estrondo, jogando Augusto contra a parede. Ele caiu no chão, atordoado. A luz do corredor invadiu a sala, e a figura que entrou era exatamente como Clara lembrava das sombras do orfanato e dos desenhos de Elisa. Alta, rígida, movimentos precisos como os de um predador acostumado a caçar no escuro. Não havia expressão no rosto dele, ou talvez houvesse tantas que nenhuma se fixava. Os olhos eram profundos, vazios, como se não refletissem nada humano. Lázaro. Ele deu um passo dentro da sala e olhou diretamente para Clara. "Eu sabia que você viria", disse ele com uma voz suave demais, quase carinhosa, porém tão fria que cortava o ar. Clara sentiu a pele queimar de ódio e medo ao mesmo tempo. "Onde ela está?" gritou, dando um passo à frente. "Onde está Elisa?" Lázaro sorriu, e aquele sorriso era pior do que qualquer ameaça. "Elisa sempre foi especial, mas você foi a maior decepção dela." Clara sentiu o impacto das palavras como um golpe. "Mentira! Ela confiava em mim. Eu protegia ela." "Protegia?" repetiu Lázaro. "E onde você estava quando ela precisou de você? Onde estava quando ela gritava seu nome naquele quarto todos os dias? Você não veio." Clara tremeu, lágrimas subindo aos olhos. "Eu era uma criança. Eu não podia ir atrás dela." "E agora?" perguntou ele. "Agora que finalmente lembra quem ela era, você verdadeiramente quer encontrá-la?
mesmo sabendo que talvez não goste do que ela se tornou? Augusto, ainda no chão, tentou se levantar. Se você encostar nela, eu juro que... Lázaro ergueu a mão, interrompendo-o com um gesto mínimo. Você não está em posição de prometer nada a Augusto. Nunca esteve. Amélia deu um passo à frente, colocando-se entre Clara e o homem. O que você fez com ela? Perguntou. Onde ela está? Lázaro a observou por alguns segundos, como se decidisse se valia a pena responder. Ela está onde devia estar desde o início, com quem entende seu valor. Clara avançou de repente, tomada por uma força que ela mesma desconhecia. Você não tem valor nenhum para ela. Você destruiu a vida dela, e eu vou tirá-la de você, nem que seja a última coisa que eu faça. Lázaro inclinou a cabeça levemente, como quem observa um animal interessante. Você acha mesmo que pode lutar comigo? Antes que Clara respondesse, Augusto se jogou contra ele com força. O impacto fez os dois caírem para fora da sala, rolando pelo corredor estreito. Clara correu atrás deles. Lázaro se levantou rápido, com precisão assustadora, e agarrou Augusto pelo colarinho. Você nunca entendeu nada, Augusto. Ela não foi tirada de você. Você a entregou. Augusto tentou lutar, mas Lázaro o empurrou contra a parede com violência. Quando ela gritava à noite, você acreditou em mim quando disse que era apenas imaginação. Quando ela dizia que tinha medo, você me deixava entrar no quarto dela. Você fez isso, não eu. As palavras atingiram Augusto como lâminas. Clara nunca o viu tão destruído. Ela correu para cima de Lázaro e o empurrou com toda a força que tinha. Ele cambaleou 2 passos, surpreso. Então é assim? Disse ele, limpando o canto da boca. Você quer lutar? Clara sentiu o coração bater tão rápido que doía. Eu vou lutar por ela até o fim. De repente, o idoso apareceu no corredor, segurando uma chave velha. Vão para o arquivo central, antes que ele destrua tudo de novo. Amélia pegou a chave sem hesitar e puxou Clara pelo braço. Vamos! Augusto cambaleou até elas, ainda zonzo, mas determinado. Eu consigo andar. Vão! Lázaro deu um passo à frente, pronto para perseguir, mas o idoso se colocou no caminho, abrindo os braços. Você não vai passar. Velho tolo, disse Lázaro, e o golpe que deu no homem o jogou contra a parede. Clara gritou, mas Amélia a puxou antes que ela chegasse até ele. Clara, corre! O trio avançou por corredores desconhecidos, guiados pelo som de seus próprios passos e pela respiração acelerada. Portas batiam atrás deles, conforme o vento atravessava o prédio abandonado. Lázaro os perseguia. Clara sentia isso, não precisava olhar para saber que o perseguiam. Chegaram a uma porta de ferro com uma placa escrito Arquivo Restrito, proibido entrar. Amélia enfiou a chave na fechadura com mãos trêmulas. A porta abriu. Lá dentro havia dezenas de gavetas, caixas, documentos antigos, registros de todas as crianças que passaram pela instituição. Clara correu até a gaveta marcada com os números 400 a 410. Abriu com força. Lá estava o arquivo de Elisa. Uma pasta fina demais para conter toda a vida de uma criança. Ela abriu. Havia uma única página restante. Uma ficha de transferência. Destino: residência particular. Biometria não catalogada. Assinatura: ilegível. Data: 1 mês após Elisa desaparecer da casa de Augusto. Clara sentiu o sangue gelar. Isso é um adereço? Perguntou. Não, disse Augusto, olhando por cima de seu ombro. Isso é um código, um tipo de classificação que só alguém com muito poder poderia usar. Amélia pegou o papel. Residência particular. Isso pode significar qualquer coisa. Clara fechou os olhos. Ele disse casa onde tudo começou. Augusto arregalou os olhos. Não, não pode ser. Clara olhou para ele. Pode, e é. A voz de Lázaro ecoou pelo corredor atrás deles. Encontrei vocês. Clara guardou a pasta de Elisa dentro da blusa, respirou profundo e se virou devagar. Lázaro entrou na sala com passos tranquilos, como se estivesse apenas passeando. Chega de procurar. Ela não quer ser encontrada. Ela não tem escolha. Ela é minha família. Família? Repetiu ele com desdém. Família é quem fica. Eu fiquei, disse Clara.
mesmo depois que todos me tiraram dela. Lázaro deu um sorriso torto. Então venha buscá-la, Clara, se tiver coragem. E saiu da sala devagar, como se estivesse guiando-os para algum lugar. Augusto tentou impedi-la, mas Clara deu um passo à frente. Eu vou. Amélia segurou sua mão. Onde ele está levando você? Clara respondeu com voz firme. Para o lugar onde roubaram tudo de nós. Augusto respondeu num suspiro. A casa da mãe dele. E então Clara entendeu que a busca estava longe de terminar. A verdade mais profunda e mais cruel ainda estava à espera deles. O caminho até a casa da mãe de Lázaro parecia mais longo do que qualquer estrada que já percorreram. Mesmo que Clara soubesse, no fundo, que não se tratava apenas de distância física. Era o peso de anos de silêncio, segredos, desaparecimentos e memórias distorcidas que agora começavam a se alinhar como peças de um quebra-cabeça que sempre existiu, mas que ninguém ousou montar. Augusto dirigia em velocidade constante, mas o aperto em seu maxilar revelava a tensão crescente. Ele não tirava os olhos da estrada, como se temesse que a qualquer segundo alguém aparecesse no retrovisor. Amélia, ao lado dele, segurava um conjunto de papéis que encontraram nos arquivos da instituição, tentando decifrar cada anotação enquanto o carro avançava pela estrada de terra batida que serpenteava entre árvores secas e longas sombras. Clara estava no banco de trás, segurando o caderno de Elisa como se fosse um pedaço da menina que ela um dia conheceu. A imagem da última página escrita, Clara vai me achar, ardia em sua mente como uma promessa não cumprida, mas também como uma convocação que ela não poderia ignorar. A cada quilômetro, sua respiração se tornava mais pesada, como se estivesse se aproximando não apenas de um lugar, mas de uma lembrança que tentaram arrancar de dentro dela por anos. Essa estrada era assim quando você era criança? Perguntou Augusto, tentando quebrar o silêncio. Mas Clara balançou a cabeça. Eu não lembro de nada antes do orfanato. Nada. Amélia, sempre mais sensível do que demonstrava, virou-se parcialmente para olhar Clara. É possível que não seja apenas esquecimento. Muitas crianças que passaram pelos primeiros estágios do projeto de Lázaro tiveram memórias apagadas. Clara engoliu em seco. Você está dizendo que apagaram parte da minha infância? Amélia respondeu com um suspiro pesado. Estou dizendo que talvez você e Elisa tenham mais em comum do que imaginava. Antes que pudessem continuar a conversa, o carro reduziu a velocidade. A estrada terminava diante de uma clareira onde havia uma casa grande, antiga, com paredes de madeira escurecidas pelo tempo. O lugar parecia morto e, ao mesmo tempo, observando. Clara sentiu um arrepio profundo percorrer sua espinha. É aqui, disse Augusto, desligando o motor, o lugar onde tudo começou. Clara desceu do carro devagar, como se cada passo fosse uma perturbação no solo da própria história. Ela observou as janelas escuras, a porta principal fechada, o silêncio opressivo que envolvia o lugar. Amélia segurou sua mão. Se quiser voltar, este é o momento. Clara respirou fundo. Eu não vim até aqui para voltar. Caminharam até a porta. Augusto bateu 3 vezes. Nada. Bateu mais forte, um ranger vindo do lado de dentro ecoou pelo interior da casa, fazendo Clara estremecer. A porta se abriu sozinha, lentamente, revelando um corredor escuro. Augusto deu um passo para dentro, mas Clara segurou seu braço. Eu vou na frente. Ele hesitou. Por quê? Porque ela, se estiver aqui, vai reconhecer minha voz primeiro. Augusto se afastou, deixando-a passar. Clara entrou e a casa parecia se mover ao redor dela como se respirasse. As tábuas rangiam sob seus pés e o ar estava impregnado com um cheiro de madeira velha, mofo e algo indefinível, algo que lembrava distância, abandono e medo. No corredor, retratos antigos cobriam as paredes. Crianças desconhecidas, expressões apagadas, olhos tristes. Amélia se aproximou de um deles. São todos crianças desaparecidas? Clara sentiu o estômago revirar. Ele estudava todas elas, observava, registrava. Augusto pegou um dos quadros, virou-o e encontrou um número escrito atrás, 203, igual aos códigos da instituição. Clara deu alguns passos até a escada que levava ao andar superior. Lá em cima, uma luz fraca tremulava, como se alguém estivesse segurando uma vela invisível. Ela está lá, disse Clara num sussurro. Não era uma suposição, era certeza. Amélia e Augusto a seguiram a escada. Cada degrau parecia reclamar, como se tentasse avisá-los para voltarem. No final do corredor, uma porta estava entreaberta.
Clara se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que parecia anunciar sua chegada. Empurrou a porta. O quarto era iluminado pela luz que entrava pelas frestas da janela. No canto, sentada no chão, com as pernas cruzadas e os braços envolvendo o próprio corpo, havia uma jovem de cabelos loiros longos e desgrenhados. Os olhos azuis, os mesmos olhos que Clara nunca esqueceu, estavam fixos no nada. Elisa. Mas não a Elisa que Clara conhecera. Não a criança que segurava seu braço à noite. Era uma jovem quebrada, partida, com marcas invisíveis de tudo o que suportou. Clara deu um passo, a voz quase inexistente. Elisa. A jovem virou o rosto devagar, como alguém que teme reencontrar algo que desejou por anos e temeu pelo mesmo tempo. Quando os olhos das duas se encontraram, o ar pareceu vibrar. A respiração de Elisa falhou. Clara, ela murmurou em um fio de voz que parecia enferrujado pelo silêncio. Clara caiu de joelhos. Sim, sou eu te achei. Elisa continuou sentada, como se não soubesse se podia acreditar no que via. Você prometeu. Eu sei, disse Clara, as lágrimas caindo, e eu falhei com você, mas estou aqui agora, estou aqui. Elisa começou a tremer. Ele disse que você nunca viria, que eu me esqueci, que eu era descartável. Clara se aproximou de joelhos, estendendo a mão. Eu nunca esqueci você, nunca, e nunca te deixei sozinha. Eles me tiraram de você. Elisa olhou para a mão estendida, mas não tocou. Você veio, mas ele também está aqui. Augusto virou-se rapidamente, e antes que pudesse reagir, passos ecoaram atrás deles. Lázaro estava encostado no batente da porta, observando a cena como se fosse um triunfo pessoal. Linda reunião, disse ele, batendo palma lentamente. Quase me emociona. Augusto avançou, tomado pela raiva. Se encostar nela, eu mato você. Lázaro sorriu, como quem assiste a uma peça divertida. Augusto, sempre tão dramático, eu só completei o que você começou. Clara gritou. Você tirou ela da nossa vida. Lázaro deu de ombros. Ela não pertencia a vocês. Nunca pertenceu. Elisa gritou, tapando os ouvidos. Parem, parem todos. Clara correu até ela e a abraçou, ignorando tudo ao redor. Elisa, olha para mim, respira, eu estou aqui. Você não precisa mais ter medo. Elisa tremia, mas pela primeira vez deixou Clara tocá-la. Lázaro observava a cena com frieza. Ela não é a menina que você conheceu. Vocês não vão gostar do que ela se tornou. Augusto se posicionou à frente das duas. Nós não estamos aqui para gostar. Estamos aqui para consertar o que você destruiu. Lázaro riu. Vocês não entendem nada. E então deu um passo dentro do quarto. Ela não quer ir com vocês. Clara se levantou, ficando entre ela e Lázaro. Ela vai ter escolha agora. Lázaro deu um sorriso amargo. Então vamos perguntar a ela. Elisa apertou o braço de Clara com força. Não quero mais ficar aqui. Me tira daqui, Clara, por favor. Foi como ouvir um pedido vindo de anos atrás, do orfanato, do escuro das noites em que Elisa chorava. Clara se levantou com uma nova força. Nós vamos levar ela, e você não vai deter a gente. O sorriso de Lázaro desapareceu. Vocês acham que isso acaba aqui? Foi Augusto que respondeu firme. Acaba hoje. O silêncio que dominou o quarto após a declaração de Augusto parecia ter peso físico, como se o ar estivesse denso demais para ser respirado. Lázaro observava cada um deles como um cientista diante de suas cobaias, avaliando reações, medos, fraquezas. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse tentando decidir qual seria seu próximo movimento. E isso fez Clara perceber que aquele homem não tinha medo, não tinha remorso, não tinha nada que pudesse ser reconhecido como humanidade. Ele apenas calculava, sempre calculava. Augusto aproximou-se mais um passo, o maxilar travado, os punhos cerrados, a respiração curta de quem está prestes a atacar. Amélia estava atrás dele, mas seus olhos percorriam o quarto, avaliando rotas de fuga, objetos que poderiam ser usados para defesa, qualquer coisa útil. Elisa continuava agarrada ao braço de Clara, respirando em curtos e rápidos soluços, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo que durou anos. Clara sentiu que precisava falar primeiro. Precisava romper aquele silêncio sufocante antes que Lázaro assumisse novamente o controle da situação. Você não decide o que acontece com ela. Não mais. Lázaro sorriu, mas dessa vez não havia ironia. Havia uma espécie de pena. Você ainda não entendeu? Elisa não é uma vítima. Ela nunca foi. Ela é resultado.
Augusto explodiu. Resultado do quê? Do seu ego? Da sua obsessão? Da sua loucura? Mas Lázaro permaneceu imperturbável. Resultado de um ambiente em que ninguém a protegia. Nem você, Augusto, nem você, Clara. Ela sempre foi a mais frágil. Era questão de tempo até que alguém a quebrasse. Elisa apertou os olhos, como se as palavras do homem fossem golpes físicos. Clara se colocou mais à frente, protegendo-a. Você não tem o direito de falar dela. Não tem o direito de falar da gente. Eu tenho todos os direitos, Lázaro disse, dando um passo dentro do quarto. Porque vocês me deixaram entrar nas suas vidas sem questionar. Porque vocês me deixaram assumir posições de poder, de confiança, de proximidade. Vocês abriram todas as portas e eu apenas caminhei por elas. Augusto avançou e empurrou Lázaro contra a parede. Se você der mais um passo, eu acabo com você aqui mesmo. Lázaro não demonstrou medo. Pelo contrário, parecia divertido. Acha que pode me ameaçar em minha própria casa? Elisa começou a chorar. Não era um choro comum. Era um som de algo que estava finalmente se quebrando por dentro, a liberação de anos de silenciamento e terror. Clara tentou ajudá-la a respirar. Ei, olha para mim, está tudo bem, estamos aqui. Mas Lázaro ergueu a voz e foi como um tiro no quarto. Não está tudo bem, nada está bem. Porque vocês vieram até aqui achando que poderiam arrancar Elisa dos braços do único homem que realmente cuidou dela. Elisa gritou, um grito agudo, desesperado. Você não cuidou de mim, você me prendeu. Era a primeira vez que ela levantava a voz contra ele. Lázaro ficou imóvel, como se as palavras o tivessem atingido de forma inesperada. Clara sentiu o momento, uma fissura, uma rachadura na confiança que Lázaro acreditava ter sobre Elisa. Augusto aproveitou e o empurrou novamente contra a parede. Ela vai sair daqui hoje. Lázaro olhou nos olhos dele e por um segundo sua expressão mudou, como se analisasse a possibilidade real de perder. Depois murmurou, se vocês tirarem ela daqui, ela nunca será a mesma. Então ela finalmente vai ser livre, Clara respondeu. Lázaro tentou se soltar, mas Augusto era mais forte. Amélia avançou rapidamente, pegou Elisa pela mão e disse, vamos descer, agora. Elisa hesitou por um instante, os olhos indo de Clara para Lázaro, como se estivesse presa entre duas versões da própria história. Clara segurou seu rosto com as duas mãos. Ele mentiu para você a vida inteira. Eu não vou. Eu nunca vou mentir para você. Vem comigo. Elisa finalmente deu um aceno curto, quase imperceptível, mas suficiente para Clara entender que estava pronta para ir. Augusto empurrou Lázaro mais uma vez, o suficiente para atordoá-lo por alguns segundos, e então todos começaram a se mover para fora do quarto. Desceram rapidamente as escadas, e Clara percebeu que Elisa tremia tanto que parecia prestes a desmaiar. Amélia mantinha um braço ao redor dela, guiando cada passo. Quando chegaram ao térreo, ouviram o som que mais temiam, passos vindo atrás. Lázaro estava descendo as escadas, lentamente, mas com a postura de alguém que não aceita ser derrotado. Ele disse em voz baixa, mas perfeitamente audível, se vocês saírem por aquela porta, nada mais será como antes. Augusto respondeu sem olhar para trás, é exatamente isso que queremos. Clara abriu a porta da frente e a claridade atingiu o rosto de Elisa, que piscou diversas vezes como se não visse a luz do sol há anos. O ar fresco entrou pelos pulmões dela, e pela primeira vez desde que chegaram, Clara sentiu uma faísca de esperança. Mas não durou. Um estampido ecoou atrás deles. Não era tiro, era madeira. Lázaro havia lançado algo contra a parede de puro ódio. Vocês vão se arrepender, ele gritou. Augusto virou-se e disse sem olhar, não hoje. Eles praticamente correram até o carro. Augusto colocou a chave na ignição, mas Elisa segurou o ombro de Clara com força anormal. Ele não vai deixar. Ele sempre encontra um jeito. Ele sempre encontra. Clara segurou sua mão. Dessa vez ele não vai. Você não está sozinha. O carro arrancou com velocidade, levantando poeira da estrada. Elisa olhava pela janela, observando a casa se distanciar, seus olhos azuis refletindo medo, mas também algo novo, uma faísca de liberdade. Amélia virou-se para ela e disse, você está indo para longe dele, está indo para a sua vida. Elisa respirou profundamente, como se estivesse tentando gravar aquele momento dentro de si.
Eu não sei quem sou sem ele. Clara respondeu com firmeza. Então vamos descobrir juntas. Eles dirigiram por alguns quilômetros antes de chegarem ao início da estrada principal. Mas Augusto diminuiu repentinamente quando viu uma caminhonete estacionada de forma suspeita à frente. Um homem estava parado ao lado do veículo, olhando diretamente para eles. Clara sentiu a adrenalina subir. Quem é esse? Augusto estreitou os olhos. Não sei, mas ele está esperando por alguém. O homem deu um passo à frente e levantou a mão, sinalizando para que parassem. Augusto murmurou: "Não vamos parar." Quando o carro começou a contornar a caminhonete, o homem deu mais um passo, mas não tentou bloquear a passagem, apenas observou, com expressão estranhamente tranquila, quase estudiosa. Elisa se encolheu no banco, como se temesse reconhecê-lo. Clara perguntou: "Você conhece ele?" Elisa hesitou e balançou a cabeça. "Não sei, acho que já vi." Augusto acelerou. A caminhonete ficou para trás. O homem não reagiu, mas aquilo plantou uma semente de inquietação no peito de todos. Alguns minutos depois, finalmente alcançaram a estrada asfaltada. A sensação de avanço, de distância real entre eles e Lázaro trouxe um breve alívio, mas foi Elisa quem quebrou o silêncio. Ele não estava sozinho. Clara virou-se rapidamente. "O que você quer dizer?" Elisa respirou profundamente. "Lázaro. Ele recebia visitas, homens que eu nunca via o rosto direito. Eles falavam baixo, discutiam. Às vezes eu escutava números, códigos e meu nome, sempre meu nome." Amélia colocou a mão sobre o peito. "Ele estava negociando você?" Elisa olhou para o chão. "Eu acho que sim." Clara sentiu o estômago se virar. "Vamos descobrir tudo, mas antes você precisa descansar, se recuperar." Elisa assentiu, mas havia algo na sua expressão, como uma espécie de alerta, como se sentisse que o perigo ainda não havia terminado. Augusto finalmente falou: "Vamos levá-la para a nossa casa. É mais seguro, podemos pensar nos próximos passos." Mas Elisa disse algo inesperado. "Não quero ir para sua casa. Ele conhece vocês. Ele vai atrás." Clara hesitou. "Então, onde você se sente segura?" Elisa encarou seus olhos. "Em lugar nenhum." Mas depois acrescentou com voz mais baixa: "Ainda." E assim seguiram viagem rumo ao primeiro destino temporário, um alojamento seguro que Amélia conhecia por meio de contatos antigos. Ali, Elisa poderia começar a reconstruir não apenas sua identidade, mas sua própria percepção da realidade. Enquanto dirigiam, Clara não largou a mão dela, como se ao fazê-lo pudesse impedir que qualquer fragmento de escuridão a puxasse de volta. Augusto olhava pelo retrovisor com frequência, certificando-se de que nenhum carro o seguia. Amélia fazia anotações mentais sobre tudo o que Elisa mencionava, cada detalhe, cada fragmento, cada pista. Sabiam que haviam vencido apenas a primeira batalha, porque por trás de Lázaro havia algo maior, algo que começava a se mover. Mas por enquanto, o que importava era que Elisa estava ali, não curada, não inteira, mas viva e ao alcance daqueles que a amavam. Era o começo de uma longa jornada, o começo de um recomeço, o começo do primeiro final possível, um final em que pela primeira vez 3 vidas devastadas encontravam um modo de existir juntas, apesar das cicatrizes. Um final em que mesmo com sombras rondando o passado e o futuro, havia algo que resistia, a escolha diária de permanecer, de reconstruir, de ser família. Não a família perfeita, mas a família real, aquela que decide todos os dias ficar.